Boa noite, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e esse é o nosso curso de Direito Constitucional. E nessa aula iremos falar sobre funções essenciais da Justiça. Essa é a nossa aula de número 12, será a aula teórica do nosso curso de Direito Constitucional. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem o objetivo do seu desenvolvimento físico, mental, emocional, financeiro, profissional. E essa é a proposta desse vídeo, que você se torne especialista, perito em direito constitucional. É a nossa aula de número 12, nossa aula teórica, depois nós teremos a aula de resolução de exercício. Antes de nós começar a nossa aula, iremos fazer uma breve apresentação. Primeiro, eu sou o Paulo, sou formado em administração, tenho mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e esse é o nosso curso de Direito Constitucional, aula 12, aula teórica. Fazer uma apresentação. Aqui abaixo da descrição desse vídeo, eu tenho uma série de e-books e de cursos para o seu desenvolvimento, e eu vou apresentar alguns desses cursos e e-books agora, bem objetivamente, antes de nós começarmos a nossa aula de Direito Constitucional. Esse primeiro e-book é o e-book Coach, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Este e-book é fruto de um mestrado que eu fiz pela ENEB, Escola de Negócios Europeia de Barcelona. Esse mestrado tem 10 módulos, são pesquisas científicas, ao qual você vai ter estratégias para você atingir as suas metas e objetivos pessoais e profissionais. Tanto se você é uma pessoa física, como se você tem um CNPJ, uma empresa. Aqui vou trazer cases de sucesso, pessoas que conseguiram superar os seus obstáculos e alcançar os seus objetivos. E aqui você vai poder aplicar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Aqui eu também trago histórias de pessoas que eu ajudei a conseguir metas, a superar dívidas financeiras, a largar vícios, a objetivos pessoais, concursos, vestibulares e outros objetivos. Aqui eu vou trazer também nesse e-book, e você vai ter ferramentas como, por exemplo, análise SWOT. O que é uma análise SWOT? São forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Um livro bem interessante é o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Nesse livro, é um livro de estratégias. E essa análise SWOT é retirada desse livro. Ela é aplicada por grandes empresas multinacionais, por times esportivos, times de futebol e outros esportes, para montar estratégias para conseguir alcançar os seus objetivos. E aqui nesse e-book eu vou trazer essas ferramentas, como outras ferramentas, como a Smart e várias outras. Aqui você vai ter em 10 módulos de pesquisas científicas e ferramentas práticas para você atingir seus objetivos pessoais e profissionais. Fazendo uma outra apresentação, nós temos aqui o e-book Os 33 Melhores Investimentos para o Século XXI. Este e-book, se você já investe no mercado financeiro ou se você ainda quer começar a investir, para você que já investe ou quer começar a investir, as pessoas pensam que para entrar no mercado financeiro ela precisa de ter muito dinheiro. Por exemplo, no Tesouro Direto, com um pouco mais de R$ 30, você consegue investir no Tesouro Direto. Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo. Então, um investimento simples. Se você é um investidor iniciante ou mais conservador, temos o Tesouro Direto, temos o CDB. Apesar que a taxa Selic, no período desse vídeo que ele está sendo gravado, a taxa Selic está num processo de diminuição, ela está caindo. E nesse processo, os investimentos em ações são mais interessantes. Então, você pode ver no noticiário que a Bolsa ela está subindo. Hoje, de acordo com esse vídeo, o mercado financeiro, a Bolsa estava em 130 mil pontos. Ela chegou a bater 131 mil pontos, então ela está em 130 mil pontos. Então, a Bolsa está se valorizando e os ativos em ações, BDRs, ETFs, estão mais interessantes neste momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você é um investidor mais arrojado, mais dinâmico, que tem mais apetite a risco e a ter mais retornos, mais rentabilidade, aqui vou estar explicando de ações. E as pessoas pensam que tem que ter muito dinheiro também. Com apenas R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, R$ 10, você consegue comprar ações. Existe, claro, ações de 30, 40, 50 reais, mas com 50 reais você já consegue investir com um pouco mais de 50 reais numa boa ação que paga bons dividendos. E aqui você vai aprender neste e-book sobre essas modalidades de investimentos para que você possa ter melhores retornos nos seus recursos, nos seus investimentos no mercado financeiro. Agora, se você é um investidor profissional, o que é um investidor profissional? De acordo com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários,
Um investidor profissional é ele que tem de 1 milhão a 10 milhões de reais. Essas pessoas, é claro que elas querem fugir de pagar tantos impostos que no Brasil e vários países têm, principalmente no Brasil. A carga tributária é mais de 33%. E as pessoas que têm mais recursos, elas conseguem fazer investimentos offshore, investimentos fora do país, em paraísos fiscais como Neves, Bahamas, Ilhas Cayman, para dar alguns exemplos. E com isso, eles conseguem ter uma carga tributária bem menor e melhores retornos e conseguem até fazer investimentos em dólar, em uma moeda forte, consegue investir em bonds e outros tipos de investimentos. Então, se você é um investidor profissional, também aqui este e-book vai estar mostrando para você melhores investimentos para você ter maior rentabilidade. Se você tem um poder aquisitivo maior, você também vai estar, esse e-book sobre os 33 melhores investimentos, vai ter investimentos também para a sua condição financeira e as suas perspectivas de investimentos melhores para o mercado financeiro. E este outro e-book aqui é os 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus. Os judeus são uma das pessoas mais prósperas e que têm melhores resultados, não só no mercado financeiro, mas em várias áreas. E aqui eu vou dar alguns exemplos no mercado financeiro. Nós temos a BlackRock, a maior gestora de investimento do mundo, que gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. Ela foi fundada por Larry Fink, e Larry Fink é de família judaica. Temos, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que fundou o Facebook, hoje o Meta. Ele também é de família judaica. Aqui no Brasil nós temos o Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, também de família judaica. Nós temos o Silvio Santos. Quem não conhece o Silvio Santos? Eu acho que ele é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil. Ele é de família judaica também, e uma das pessoas bem prósperas. Nós temos aqui no Brasil o Banco Safra, é um dos bancos mais valiosos do Brasil e do mundo, e uma das famílias mais ricas do Brasil, está no top 1, top 2, tá? E no top 5, com certeza, na gravação desse vídeo. É uma das famílias mais ricas e é a família judaica também. Só para você ter uma ideia, o mercado financeiro, a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, ela é gerenciada pelo CEO Gilson Feinstein, e o Gilson é de família judaica também. Para você ver que os judeus eles estão monopolizando, controlando o mercado financeiro. Existe na Europa, na Inglaterra, a família Rothschild, que controla praticamente todo o sistema financeiro mundial através da BlackRock, como eu citei, e através da Vanguard. A Vanguard e a BlackRock, elas têm participações nas maiores empresas multinacionais do mundo. Para dar um exemplo, nas grandes Big Tech, como Facebook, Amazon, e várias outras, Tesla, e várias outras empresas, e grandes bancos também, como Bank of America, JP Morgan e várias outras empresas, eles têm grandes participações. E se você fizer uma pesquisa aqui no Brasil, nas grandes empresas aqui do Brasil, eles estão aumentando as suas participações nas empresas brasileiras também. Então, se você não sabe, o Banco do Brasil, a Petrobras, existe muito investidor estrangeiro com participação nessas empresas, para citar só alguns exemplos. Então, para você ver que essas grandes empresas, essas grandes famílias de origem judaica, elas têm participações. E qual é o segredo? Por que eles têm tanto sucesso, principalmente no mercado financeiro? Principalmente porque eles são um dos segredos. Aqui vou trazer para você nesse e-book 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus. E um dos segredos é que eles são peritos, eles são especialistas, eles são os melhores em tudo que eles fazem. Então, para você ter ideia, eles são os melhores. Para você ter ideia, os prêmios Nobel, de 850 prêmios Nobel já entregue, eles ganharam cerca de 180 prêmios Nobel, para você ver a capacidade intelectual dos judeus. O Waze, por exemplo, o Waze é um aplicativo que você se transporta, você quer ir para uma cidade, você coloca lá no carro e você chega naquele local. Esse aplicativo foi criado por judeus e vendido para o Google por mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Então, a Israel, existe o Vale do Silício no Oriente Médio, eles investem mais de 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, para você ter uma ideia de qual o sucesso deles. E esse é o objetivo desse curso de Direito Constitucional, é que você se torne especialista, perito, o melhor na sua área. Se você é estudante de Direito, ou você já é formado de Direito, se você quer um concurso público, se você trabalha numa grande multinacional e precisa de conhecimentos na área jurídica, esse curso é para você. Se você é uma pessoa
física mais comum, tem objetivos mais comuns, mas quer saber quais são os seus direitos, os seus deveres diante da sociedade, aqui nesse curso você vai estar aprendendo isso e muito mais. Então, fazendo essa breve apresentação, é só você clicar abaixo da descrição desse vídeo, você vai ser direcionado à página da Eduz e você vai ter a oportunidade de você aprender conhecimentos excelentes para você ter uma mudança de 180 graus na sua vida a partir desses novos conhecimentos que você vai adquirir nesses cursos. Fazendo essa breve apresentação, vamos então para a nossa aula propriamente dita de Direito Constitucional e, como eu falei, funções essenciais da Justiça. Vamos então à nossa aula. Funções essenciais da Justiça. O Poder Judiciário não atua de ofício, por iniciativa própria, em razão do princípio da inércia. Ele só age mediante provocação externa, o que representa a verdadeira limitação à função jurisdicional do Estado. Devido a essas características, é necessário que existam entidades que movimentem a ação do Poder Judiciário. São as chamadas funções essenciais à Justiça. O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e também a Advocacia Privada. Cabe destacar que, ao contrário do que muitos pensam, esses sujeitos não integram o Poder Judiciário. Na verdade, são entidades estranhas a este, mas cujas funções são imprescindíveis ao exercício da função jurisdicional do Estado. Vamos falar um pouco sobre o Ministério Público, conceito, natureza jurídica. Segundo o artigo 127 da Constituição Federal de 88, o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa de ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para melhor fixar o seu conceito, interessa saber que a palavra ministério deriva do latim manus, que significa mão. Desde seus primórdios, o Ministério Público era considerado a mão do rei, sendo exercido por procuradores que defendiam os interesses do monarca. A partir do século XVIII, passou a ser conhecido também como parquet, palavra em francês que significa assoalho. A explicação é que seus representantes se sentavam no assoalho da sala da audiência para não serem confundidos com os magistrados. Segundo a doutrina dominante, o Ministério Público não integra a estrutura de nenhum dos poderes. Trata-se de instituição autônoma e independente, que não se subordina a nenhum dos poderes estatais. A própria Constituição Federal de 1988, ao tratar do Ministério Público, faz em capítulo separado do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Não é sem polêmica, todavia, que a doutrina posiciona o Ministério Público como entidade não integrante ao dos três poderes. Para o professor José Afonso da Silva, por exemplo, o Ministério Público é instituição vinculada ao Poder Executivo, ainda quem defenda a tese de que o Ministério Público seria o quarto poder. Para fins de concurso público, a posição mais segura é de que trata-se de instituição autônoma e independente, que não está vinculada a nenhum poder. O Ministério Público teve a sua competência significativamente ampliada pela Constituição Federal de 1988, segundo Gilmar Mendes. Essa instituição teve seus poderes alargados, voltando-se para a defesa dos interesses mais elevados da convivência social, política, não apenas perante o judiciário, mas também na ordem administrativa. A organização da estrutura do Ministério Público. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, o MPU, os Ministérios Públicos dos Estados, o MPE. O artigo 128, inciso 1, inciso 2 da Constituição Federal, o Ministério Público da União, o MPU, abrange o Ministério Público Federal, MPF, o Ministério Público do Trabalho, MPT, o Ministério Público Militar, MPM, o Ministério Público Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Existe ainda o Ministério Público Eleitoral, MP Eleitoral, que não tem estrutura própria, sendo composto de membros do MPE e MPF. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT, ao contrário do que muitos podem ser levados a pensar, integra o Ministério Público da União, MPU. Não se trata, portanto, de um Ministério Público estadual, assinala-se que compete exclusivamente à União organizar e manter o Ministério Público e Distrito Federal e Territórios, artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal de 88. O MPU, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A organização do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados, o MPE, é efetuada com base em leis complementares, artigo 127, parágrafo 5 da Constituição Federal de 88.
No primeiro caso, a organização do MPU, uma lei complementar federal, versa sobre o tema. No segundo caso, a organização do MPS, cada estado edita lei complementar para organizar o seu próprio Ministério Público. A Lei de Organização do Ministério Público da União é de iniciativa concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Por simetria, as leis de organização do Ministério Público estaduais são de iniciativa concorrente do Governador e do Procurador-Geral da Justiça. Há ainda a previsão constitucional de uma lei federal sobre normas gerais de organização do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e territórios. Para isso, não há exigência de lei complementar, bastando lei ordinária para tratar do tema. Em resumo, temos a organização do MPU, matéria de lei complementar federal, a organização do MPS, matéria de lei complementar estadual, e as normas gerais de organização do MPS, MPDF-T e lei ordinária federal. Por fim, enfatizamos que não há hierarquia entre o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos estaduais, e o Procurador-Geral da República exerce a chefia do Ministério Público da União, mas não dos Ministérios Públicos estaduais. Apesar disso, segundo o STF, evitar o conflito de atribuições entre um membro do Ministério Público Estadual e um membro do Ministério Público Federal será resolvido pelo Procurador-Geral da República. Pode-se afirmar, por analogia, que o conflito de atribuições entre membros de diferentes Ministérios Públicos estaduais também será solucionado pelo Procurador-Geral da República. A posição do STF se baseia na ideia que o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, que tem um caráter nacional. O Procurador-Geral da República, nessa ótica, seria um representante nacional do Ministério Público. O conflito de atribuições entre membros do Ministério Público do mesmo Estado é solucionado pelo Procurador-Geral da Justiça daquele Estado, artigo 10, inciso 10 da Lei nº 8.625 de 93. O conflito de atribuições entre membros dos ramos distintos do Ministério Público da União, por exemplo, imagine o conflito de atribuições entre Procurador do Trabalho, membro do MPT, e um Procurador da República, membro do MPF. Esse conflito é solucionado pelo Procurador-Geral da República, artigo 26, inciso 7, da Lei Complementar 75 de 93. O conflito de atribuições entre dois membros do Ministério Público Federal é solucionado pelas câmaras de coordenação de revisão, que são órgãos do MPF responsáveis pela coordenação e integração de revisão do exercício funcional da instituição. Na decisão da Câmara de Coordenação da Revisão que soluciona o conflito de atribuições, é cabível recurso para o Procurador-Geral da República. O conflito de atribuições entre um membro do Ministério Público Estadual e um membro do Ministério Público Federal, na ACO número 1567, o STF decidiu que ele será solucionado pelo Procurador-Geral da República na condição de representante nacional do Ministério Público. Princípios institucionais do Ministério Público. De acordo com o artigo 127, parágrafo 1 da Constituição, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Vamos lá, os princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. O princípio da unidade impõe que o Ministério Público deve ser considerado um único órgão, uma única instituição sob direção de uma única pessoa. Um único procurador-geral. O Ministério Público é uno, composto por um só corpo institucional, que visa promover o interesse público e o bem comum. É claro que, para atender o princípio federativo, o Ministério Público está organicamente dividido. Ao Ministério Público da União, MPU, os Ministérios Públicos Estaduais, MPE, e cada um deles o seu chefe. Essa divisão existe em razão da repartição constitucional de competência entre os entes federativos e não impede consideremos a existência de um Ministério Público Nacional. Em razão dessa divisão orgânica, a doutrina considera que a unidade somente se aplica dentro de cada um dos Ministérios Públicos, enfatizando não existe unidade entre o Ministério Público da União e os estaduais, e a unidade se dá ao âmbito de cada Ministério Público. O princípio da indivisibilidade permite que os integrantes do Ministério Público possam ser substituídos uns pelos outros ao longo do processo, desde que sejam da mesma carreira. Esse princípio, os membros do Ministério Público não estão vinculados a um processo, justamente por isso podem ser substituídos. É importante salientar que o princípio da indivisibilidade está intimamente relacionado ao princípio da unidade, sendo verdadeiro o corolário consequência. Deixa explícito, explico, pelo princípio da unidade, a atuação de um membro do Ministério Público representa a atuação da própria instituição do Ministério Público, como decorrência da lógica disso. Não há qualquer consequência para o processo quando um membro do Ministério Público é substituído por outro.
O princípio da independência funcional se manifesta em suas acepções independência externa ou orgânica, referindo ao Ministério Público como um todo. A independência interna é referindo a cada membro individualmente. Na primeira acepção, o Ministério Público deve ser compreendido como uma instituição que não integra sujeita a qualquer interferência de outro órgão ou poder da República. O Ministério Público deve buscar a satisfação do interesse social de um bem comum e não o cumprimento de ordens deste ou daquele poder. Na segunda acepção, fica claro que os membros do Ministério Público se vinculam apenas ao ordenamento jurídico e à sua convicção. Os membros do Ministério Público não estão subordinados a qualquer hierarquia funcional. A hierarquia que existe dentro do Ministério Público é meramente administrativa. Nem mesmo o Procurador-Geral da República poderá ordenar um membro do Ministério Público Federal que atue num ou outro sentido. Cada membro do Ministério Público é livre para agir dentro dos limites da lei, segundo a sua própria consciência. A independência funcional limita ao princípio da indivisibilidade. Explico, a independência funcional impõe a necessidade de que existam regras pré-estabelecidas para a substituição de membros do Ministério Público no curso de um processo. Isso busca evitar que algum membro do Ministério Público seja arbitrariamente afastado do processo por estar atuando em determinado sentido. O princípio da promotor natural. O princípio do promotor natural está explícito em nosso ordenamento jurídico, tendo sido concebido pela doutrina e pela jurisprudência. Sua concepção deriva do conhecido princípio do juiz natural, sendo com o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Artigo 5, inciso 53 da Constituição Federal de 88. Pelo princípio do promotor natural, a designação de um membro do Ministério Público para atuar em determinado processo deve obedecer às regras objetivas segundo critérios pré-estabelecidos. Com isso, busca-se evitar designações casuísticas e arbitrárias, impedindo dessa maneira a figura do acusador da exceção. A jurisprudência do STF já está afirmada no sentido de reconhecer a existência do princípio do promotor natural. Segundo a Corte, postulado do promotor natural consagra uma garantia de ordem jurídica destinado tanto a proteger o membro do Ministério Público à medida que se lhe assegura o exercício de plena independente do seu ofício, quando tutelar a própria coletividade, a quem lhe reconhece o direito de ver atuando em qualquer causa apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos de pré-determinados estabelecidos em lei. O posicionamento do STF nem sempre foi nesse sentido. Entre os anos de 2008 e 2011, a Corte não reconhecia o princípio do promotor natural. Estava implícito no nosso ordenamento jurídico, uma vez que violaria o princípio da indivisibilidade, princípio que admite a substituição de um membro do Ministério Público no decorrer do processo. Atualmente, o entendimento do STF é de que o princípio do promotor natural está, assim, implícito ao ordenamento jurídico e não viola o princípio da indivisibilidade. O membro do Ministério Público pode ser substituído no decorrer do processo, mas tal substituição não poderá ser arbitrária. As bases sobre as quais se assenta o princípio do promotor natural são as independência funcional, a garantia da inamovibilidade dos membros do Ministério Público. Nesse sentido, o STF já reconheceu que a matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional, da inamovibilidade dos membros da instituição. Autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira. A Constituição Federal de 1988 reconhece a autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira ao Ministério Público. São garantias institucionais do Ministério Público, destinadas a permitir que esse órgão possa atuar com independência e sem interferência de nenhum outro poder da Justiça. Juntas, essas garantias institucionais asseguram o autogoverno do Ministério Público. A autonomia administrativa. O Ministério Público se materializa sua competência para propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, provendo por concurso público de provas ou de provas e títulos a política remuneratória dos planos de carreira e assim o Ministério Público tem iniciativa privativa para propor projetos de lei sobre essas matérias. Nesse sentido, o STF entende que o Ministério Público pode deflagrar o processo legislativo de lei concernente à política remuneratória e os planos de carreira e seus membros e servidores. Ainda no campo da autonomia administrativa, o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais da Justiça têm iniciativa para propor projetos de lei complementar a que estabeleça a organização, as atribuições do Estatuto de cada Ministério Público. Destaque-se que a referida lei complementar é de iniciativa concorrente entre os Procuradores-Gerais e os chefes do Poder Executivo.
A autonomia orçamentária financeira, por sua vez, se manifesta pela prerrogativa de que o Ministério Público elabore sua proposta orçamentária, encaminhando ao Poder Executivo. Cabe destacar que a proposta orçamentária do Ministério Público deverá ser elaborada em conformidade com os limites definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E se o Ministério Público... calma aí, deu um probleminha aqui, a gente já continua. E a autonomia administrativa do Ministério Público. Deixa eu continuar daqui da parte aqui. A autonomia administrativa do Ministério Público se materializa em sua competência para o Poder Legislativo, a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, provendo o concurso público de provas ou de provas e títulos. A política remuneratória dos planos de carreira, assim, o Ministério Público tem iniciativa privativa para projetos de lei sobre essas matérias. Nesse sentido, o STF entende que o Ministério Público, onde deflagra o processo legislativo, a lei concernente à política remuneratória e os planos de carreira de seus membros e servidores, ainda que o campo da autonomia administrativa do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais da Justiça tenha iniciativa para propor projeto de lei complementar que estabeleça a organização e as atribuições do Estatuto de cada Ministério Público, destaca que a referida lei complementar é de iniciativa concorrente entre os Procuradores-Gerais e o chefe do Poder Executivo. A autonomia orçamentária, por sua vez, se manifesta pela prerrogativa do Ministério Público, elabora sua proposta orçamentária, encaminha ao Poder Executivo. Cabe destacar que a proposta orçamentária do Ministério Público deverá ser elaborada em conformidade com os limites definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E se o Ministério Público não encaminhar ao Poder Executivo a proposta orçamentária dentro de prazo definido pelo LDO, nesse caso, devido à inércia do Ministério Público, o Poder Executivo deverá considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO. Outra pergunta que o Ministério Público encaminhar a proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados pela LDO, isso acontece por o Executivo deverá cortar despesas da proposta orçamentária do Ministério Público e adequá-la à LDO. Em outras palavras, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para os fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Por fim, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver as realizações de despesa, a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizados mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. As funções institucionais do Ministério Público. Segundo a doutrina, o Ministério Público assume um importante papel de custos sociais, guardião da sociedade, e do custos legis, guardião da lei. Para desempenhar essa importante missão, a Constituição atribui ao Ministério Público uma série de funções. As funções institucionais do Ministério Público estão relacionadas ao artigo 129 da Constituição Federal de 88, que trata do rol não exaustivo, uma vez que o artigo 129, inciso 9, dispõe de que podem ser atribuições outras funções do Ministério Público, desde que sejam compatíveis com sua finalidade institucional. Segundo Dirley da Cunha Júnior, a Constituição consagra o monopólio institucional das funções do Ministério Público ao dispor no artigo 129, parágrafo 2, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Os membros do Ministério Público deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Vamos ver seguir as funções institucionais do Ministério Público. Artigo 129. Funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 2. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 3. Promover o inquérito civil, a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Inciso 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União, dos Estados, nos casos previstos na Constituição. Inciso 5. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Inciso 6. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar
respectiva. Inciso 7. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada pelo artigo anterior. Inciso 8. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial indicados por fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Inciso 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada a representação judicial e consultoria jurídica das entidades públicas. O Ministério Público é responsável por promover privativamente a ação penal pública, artigo 129, inciso 1. Todavia, existe também a ação penal privada, subsidiária da pública, que poderá ser ajuizada quando a ação penal pública não tiver sido intentada dentro do prazo legal. O Ministério Público também tem como função promover um inquérito civil, a ação civil pública, artigo 129, cujo objetivo é a proteção do patrimônio público e social por meio de ambiente e outros interesses difusos e coletivos. O inquérito civil é conduzido pelo Ministério Público com vistas a obter elementos que subsidiem a ação civil pública. Destaque que a ação civil pública não é exclusiva do Ministério Público, podendo ser apresentada por diversos outros legitimados. Muito se questiona se o poder de investigação criminal é ou não exclusivo da polícia. Segundo a teoria dos poderes implícitos, quando a Constituição outorga competência explícita a determinado órgão estatal, explicitamente atribui a esse mesmo órgão meios necessários para a efetiva, completa realização de suas funções. Com base nessa teoria, o STF, ao analisar a temática dos poderes investigatórios, o Ministério Público entendeu que a denúncia poderia ser fundamentada em peças informações obtidas pelo próprio parquet, não havendo necessidade do prévio inquérito policial. Nas palavras de ministra Ellen Grace, é princípio basilar da hermenêutica constitucional e dos poderes implícitos, de segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins dá os meios, se a atividade fim e promoção da ação penal pública foi outorgada ao parquet em fórum de privatividade, não haveria como não lhe oportunizar a colheita de prova. Para tanto, já o CCP autoriza que peças de informações embasem a denúncia, assim reconhecendo a possibilidade de que, em algumas hipóteses, ser reconhecida a legitimidade da promoção de atos de investigação por parte do Ministério Público, mormente a quando se verifica algum motivo que se revele autorizador de tal investigação. Essa competência do Ministério Público é plenamente aceita pela doutrina. Pode ser ilustrada pelos artigos 129, inciso 6, segundo o qual o Ministério Público pode expedir notificações e procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Caso não queira conduzir a investigação criminal, o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, artigo 129, inciso 8. O inquérito policial é um procedimento administrativo conduzido pelo delegado de polícia em visitas subsidiárias a uma ação penal. Assim, o Ministério Público pode requisitar que a Polícia Civil instaure um inquérito policial. O Ministério Público, no desempenho de suas funções e discursos sociais, é responsável pelo controle externo da atividade policial, artigo 129, inciso 7, que confere tal competência ao Ministério Público é norma constitucional de eficácia limitada, dependente de regulamentação por lei complementar. O controle externo à atividade policial consiste na fiscalização da polícia pelo Ministério Público, é denominado externo porque o Ministério Público não integra a estrutura da polícia. Por fim, há que se destacar que o Ministério Público tem competência para defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, artigo 129, inciso 5. Ingressos na carreira. Determina a Carta Magna, no artigo 129, parágrafo 3º, que o ingresso na carreira dos Ministérios Públicos far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo que o bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, observando as nomeações de ordem de classificação. Ingresso na carreira do Ministério Público, concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, título de bacharel em Direito e 3 anos de atividade jurídica. Com base no artigo 129, parágrafo 3º da Constituição, o STF considerou a constitucional a resolução que determina que a inscrição de concurso público para a carreira do Ministério Público só pode ser feita por bacharel em Direito com no mínimo 3 anos de atividade jurídica, cuja comprovação é se dá ato da posse. O pretório excelso entendeu que essa exigência atendeu o objetivo da Emenda Constitucional número 45, de 2004,
que pretendeu selecionar profissionais experientes para o exercício das funções do Ministério Público na ADIM 3.460 do Distrito Federal, decisão do 31 de 8 de 2006. Outro ponto que merece destaque é o seguinte: 3 anos de atividade jurídica somente pode ser contados após a obtenção do título de bacharel em Direito. Garantias funcionais. Além de garantias institucionais do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa, orçamentária e financeira, existem garantias próprias dos seus membros, as quais denominadas garantias funcionais. As garantias funcionais não podem ser consideradas privilégios, mas sim prerrogativas que possuem os membros do Ministério Público para lhe preservar a liberdade de convicção, com o objetivo de resguardar a autonomia da instituição. Segundo Alexandre de Moraes, esse é um objetivo não tão importante que o artigo 85, inciso 2 da Constituição Federal de 88 considera crime de responsabilidade do presidente da República a prática de atos atentatórios ao livre exercício do Ministério Público. São 3 as garantias funcionais dos membros do Ministério Público: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade do subsídio. A vitaliciedade garante que o membro do parquê não poderá perder cargo senão por sentença judicial transitada e julgada e adquirida após 2 anos de exercício, uma vez concluído o estágio probatório. A inamovibilidade é a garantia que impede que o membro do Ministério Público seja removido de ofício, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa e assim a remoção de um membro do Ministério Público deverá ocorrer em regra por sua própria iniciativa. Segundo o artigo 130, a linha A, parágrafo 2º, inciso 3º, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, tem competência para determinar a remoção de membro do Ministério Público. Nesse caso, trata-se de uma verdadeira sanção administrativa aplicada pelo CNMP, que não viola as garantias da inamovibilidade. A irredutibilidade do subsídio, por sua vez, visa proteger os ganhos dos membros do Ministério Público contra ingerências políticas. Destaca-se que essa irredutibilidade é normal e não é real, ou seja, não leva à consideração da inflação. Garantias dos membros do Ministério Público: a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Vedações aos membros do Ministério Público. A Constituição Federal, além de estabelecer as garantias do Ministério Público, também prevê certas vedações aos seus membros, com o objetivo de preservar a própria instituição. A doutrina considera que essas vedações são verdadeiras garantias de imparcialidade. Segundo o artigo 128, parágrafo 5, inciso 3º, as vedações ao membro do Ministério Público são as seguintes: a. Receber qualquer título sob qualquer pretexto, honorários, porcentagens ou custos processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial na forma da lei. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo a de magistério. E exercer atividade político-partidária. F. Receber qualquer título ou pretexto de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as decisões previstas em lei. Eu vou colocar algo aqui, a gente já continua a nossa aula. É relevante comentarmos acerca da vedação ao exercício da advocacia. Quando o exercício dos membros do Ministério Público estão absolutamente impedidos de exercer a advocacia, no entanto, após terem afastado do cargo por aposentadoria e exoneração, a Constituição Federal de 88 permite que eles exerçam a advocacia, porém deverão observar a chamada quarentena de saída. Assim, o membro do Ministério Público não poderá exercer a advocacia no juízo ou no tribunal ao qual se afastou antes de decorridos 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Veja no dia seguinte ao afastamento, o membro do Ministério Público já pode exercer a advocacia. No entanto, para exercer a advocacia junto ao tribunal perante o qual oficiava, precisará aguardar o período de 3 anos, ou seja, deverá ser observada a quarentena de saída. Por último, vale ressaltar que dispõe o artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, segundo esse dispositivo, os membros do Ministério Público, admitidos antes da promulgação da Constituição Federal de 88, poderiam optar pelo regime anterior, o que diz respeito às garantias e vedações. Com isso, os integrantes da carreira do MPU, que nela ingressam antes da Constituição Federal e que optaram pelo regime anterior, podem exercer a advocacia. O 4, resumo a seguir, reúne garantias e vedações dos membros do Ministério Público. Vedações dos membros do Ministério Público: receber qualquer título ou qualquer pretexto, honorários,
porcentagens ou custos processuais, exercer advocacia, participar de sociedade comercial na forma da lei, exercer ainda que em disponibilidade de qualquer função pública, salvo da de magistério, exercer atividade político-partidária, receber qualquer título ou pretexto de auxílio, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, exercer advocacia no juízo ou tribunal de qualquer se afastou, antes de decorrentes 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. A chefia do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, o Ministério Público da União, MPU, tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para um mandato de 2 anos, permitida a recondição, artigo 128, parágrafo 1 da Constituição Federal. Explicando de maneira esquematizada, o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República. O Procurador-Geral da República deve ter mais de 35 anos e deve ser integrante do Ministério Público da União. O Procurador-Geral da República, antes de ser nomeado pelo Presidente, deve ser aprovado pelo Senado Federal, votação secreta. O mandato do Procurador-Geral da República é de 2 anos, sendo permitida a recondução. É importante observar que a Constituição não limita o número de reconduções. Contudo, o artigo 25 da Lei Complementar número 75 determina que a recondução deverá ser precedida de nova aprovação do Senado Federal. A recondução se assemelha, assim, a uma nova nomeação. Destaca-se ainda que o Presidente da República poderá escolher qualquer membro do Ministério Público da União, ou seja, o Ministério Público Federal, o Trabalho Militar, o Distrito Federal, territórios, para cargo de Procurador-Geral da República. Nesse sentido, entende o STF que o Procurador-Geral pode prover de qualquer das carreiras do Ministério Público da União e o Procurador-Geral da República poderá ser destituído por iniciativa do Presidente da República, desde que haja autorização do Senado Federal por maioria absoluta. Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, idade de 35 anos, mais de 35 anos, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, e chefe do Ministério Público da União, mandato de 2 anos, permitida sucessivas e reconduções. Os Procuradores-Gerais da Justiça. Os Procuradores-Gerais da Justiça são chefes do Ministério Público dos Estados, chefe do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Também é denominado Procurador-Geral da Justiça. Vejamos que determina a Constituição Federal de 88 sobre o tema. Artigo 128, parágrafo 3º. O Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e territórios formarão a lista tríplice dentre os integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Assim como o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça também são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, o governador nomeia o chefe do Ministério Público dos Estados e o presidente da República nomeia o chefe do Ministério Público do Distrito Federal. A nomeação do chefe do Ministério Público do Distrito Federal é pelo presidente da República e se deve ao fato que a União competente para organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal, artigo 21, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Os Procuradores-Gerais da Justiça são nomeados para mandato de 2 anos, sendo permitida apenas uma recondução. É diferente que ocorre para o Procurador-Geral da República, que pode ser reconduzido muitas das vezes, não incidirá, nesse caso, o princípio da simetria. No processo de nomeação, o Procurador-Geral da Justiça não há qualquer participação do Poder Legislativo. Será elaborada lista tríplice pela própria instituição, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Distrito Federal, a qual será enviado ao chefe do Poder Executivo, que escolherá um nome para ser nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça. Segundo o STF, é inconstitucional lei que exige a prévia aprovação do nome do Procurador-Geral da Justiça pela maioria absoluta da legislação local, por força do artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, que estabelece como uma única exigência a lista tríplice na forma da lei. Já no processo de destituição do Procurador-Geral da Justiça, haverá participação do Poder Legislativo, segundo o artigo 128, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. O uso da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, por sua vez, destituição do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal, territórios depende de deliberação da maioria absoluta do Senado Federal. Questão relevante que surge diz respeito à vacância do cargo de Procurador-Geral no concurso de mandato. Deverá, nesse caso, o novo Procurador-Geral assumir o tempo que falta para completar os 2 anos, mandato tampão, ao cumprir o novo mandato de 2 anos completos. Nesse caso, o Procurador-Geral deverá cumprir o novo período de 2 anos. Nesse sentido, decidiu o STF que é inconstitucional
por ofensa ao artigo 128, parágrafo 3º da Carta Magna, a lei que preveja, no caso, a lei de vacância do cargo de Procurador-Geral da Justiça, a eleição e nomeação de novo Procurador-Geral para que complete o período restante do mandato do seu antecessor. O Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral da Justiça Militar. Segundo a Lei Complementar número 75 de 93, o Estatuto do MPU, o Procurador-Geral do Trabalho será chefe do Ministério Público do Trabalho, nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os membros da instituição com mais de 35 anos de idade, 5 anos de carreira, integrantes da lista tríplice, escolhido mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio dos Procuradores para um mandato de 2 anos, permitindo uma recondução observado o mesmo processo. Caso não haja número de candidatos com mais de 5 anos de carreira, poderão concorrer ao cargo os procuradores com mais de 2 anos de carreira. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho antes do término do mandato será proposta pelo Procurador-Geral da República, pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base no voto secreto de 2/3 dos seus integrantes. Já os artigos 120 e 121 da Lei Complementar número 75 de 93 estabelecem regras semelhantes para a nomeação do Procurador-Geral da Justiça Militar, chefe do Ministério Público da Justiça Militar. Ele será igualmente nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre membros da instituição com mais de 35 anos de idade, 5 anos de carreira, integrantes da lista tríplice, escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto pelo Colégio dos Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida a recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número de candidatos, 3 com mais de 10 e 5 anos de carreira poderão concorrer ao cargo de procuradores com mais de 2 anos de carreira. A sua exoneração antes do término do mandato será proposta pelo Procurador-Geral da República, pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base no voto secreto de 2/3 dos seus integrantes. Por fim, o chefe do Ministério Público Eleitoral é o próprio Procurador-Geral da República. O Ministério Público, junto às Cortes de Contas, quando se fala em Corte de Contas, estamos nos referindo ao Tribunal de Contas da União, TCU, e aos Tribunais de Contas dos Estados. Perante esses órgãos, atua o Ministério Público Especial, o Ministério Público junto ao TCU e o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas dos Estados. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União não integra o MPU, o Ministério Público da União. Ao contrário, integra a própria estrutura da orgânica do TCU. Isso porque o rol de órgãos que compõem o MPU é previsto no artigo 128, inciso 1 da Constituição Federal de 88 e é taxativo. Assim, um membro do Ministério Público da União não pode ser designado para exercer suas funções junto ao TCU, e o mesmo vale para os estados. Um membro do Ministério Público do Estado não pode ser designado para atuar perante o Tribunal de Contas daquele ente federativo. O Ministério Público que atua perante as Cortes de Contas não possui as atribuições do artigo 129 da Constituição Federal de 88. Sua atuação se dá exclusivamente na área de competência dos Tribunais de Contas. Trata-se, conforme já afirmamos, que o Ministério Público Especial. A lei que regulamenta a estrutura orgânica do Ministério Público que atua junto ao TCU é de iniciativa própria do TCU, conforme se deduz ao artigo 73, caput, da Constituição Federal de 88. Por simetria, é iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, a lei de organização do Ministério Público, da atuação junto à Corte de Contas Estadual. Para confirmar nosso entendimento, transcrevemos trecho do julgado do STF. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, não dispõe de fisionomia institucional própria, não obstante às suas expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas a seus procuradores pela própria Constituição. O artigo 130 encontra-se consolidando a intimidade estrutural dessa Corte de Contas, que se acha investida até mesmo a função do poder de autogoverno que lhe confere a Carta Política. Artigo 73, caput, em fine, a prerrogativa de dizer instaurar o processo legislativo concernente à sua organização, à sua estruturação interna, a definição do seu quadro pessoal e a criação de cargos respectivos só cabe à lei complementar no sistema de direito positivo brasileiro, quando formalmente reclamada a sua edição por norma constitucional explícita, a especificidade do Ministério Público, e atua perante o TCU cuja existência se proteja num domínio institucional absolutamente diverso daquele que se insere no Ministério Público da União, faz com que a regulação da sua organização e a discriminação de suas atribuições e a definição do seu estatuto sejam passíveis de veiculação mediante simples lei ordinária e que a edição de lei complementar é reclamada no que concerne ao parquê, não somente para a disciplinação normativa do Ministério Público Comum. Constituição Federal, artigo 128, parágrafo 5. O
Procurador de Salvador 2015. A chefia do MPU cabe ao Procurador-Geral da República, que está escolhido pelo Presidente da República entre os integrantes de carreira maiores de 35 anos, a partir de lista tríplice fornecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A questão está errada. O Procurador-Geral da República é o mesmo chefe do Ministério Público da União. Ele é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de carreira, não havendo que se falar em lista tríplice fornecida pelo CNP. Questão errada. Questão MPS Santa Catarina 2014. É função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Questão correta. O Ministério Público tem competência para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social por meio do ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Questão correta. Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Trata-se de órgão do controle externo do Ministério Público com atuação em todo o território nacional. Ao contrário do CNJ, que integra o Poder Judiciário, o CNMP não integra o Ministério Público. No exercício de sua missão institucional, o CNMP tem competência para efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. O CNMP é composto por quase 14 membros, os quais são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada na escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O mandato dos membros do CNMP é de 2 anos, sendo admitida uma recondução. O texto constitucional não estabelece idade mínima e máxima para a nomeação dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, as quais os membros do CNMP são os seguintes. Artigo 130, a linha A. O Procurador-Geral da República, que é o preside. A linha B. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. A linha C. 3 membros do Ministério Público dos Estados. A linha D. 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outros pelo Ministério Superior Tribunal de Justiça. A linha E. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A linha F. 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outros pelo Senado Federal. Perceba que na composição do CNMP é representantes do Ministério Público da União, do Ministério Público dos Estados, do Poder Judiciário, da Advocacia e da Sociedade. Todos eles serão nomeados pelo Presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Algumas observações são importantes acerca da composição dos membros do CNMP. A. O Procurador-Geral da República é o presidente do CNMP. B. Os membros do CNMP oriundos do Ministério Público, 4 do Ministério Público da União e 3 do Ministério Público dos Estados são indicados pelos respectivos Ministério Público na forma da lei. O CNMP deverá escolher em votação secreta com o Corregedor Nacional. O Corregedor Nacional deverá ser escolhido entre os membros do Ministério Público que integram o Conselho, vedada sua recondução. A competência do Corregedor Nacional são as seguintes: receber reclamações, denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares, exercer funções executivas do Conselho de Inspeção da Correição Geral e requisitar designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores, órgãos do Ministério Público. Para completar a atuação do Corregedor Nacional, a Constituição Federal de 38 prevê que as leis da União dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público com o objetivo de receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros do órgão do Ministério Público, inclusive para seus serviços auxiliares, representando diretamente o Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente do Conselho Federal do OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, oficiará junto ao CNMP, logo ele não poderá ser membro do Conselho. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, conforme já comentamos, é responsável por efetuar controle da atuação administrativa, financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais a seus membros. Suas competências estão enumeradas no artigo 130, a linha A, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. A. Zelar pela autonomia funcional administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. A linha B. Zelar pela observância do artigo 37, apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União dos Estados, podendo destituí-los, revê-los ou fixar prazo para que adotem as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei sem prejuízo das competências dos tribunais de contas. Exemplos: os atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público e que estão sujeitos ao controle do CNMP são a assinatura de um contrato administrativo, a realização de uma licitação ou mesmo a concessão de férias de servidores. Segundo o STF, o CNMP também tem competência para apreciar ato de vitaliciamento do membro do Ministério Público, que é uma espécie de ato administrativo. Receber, conhecer as reclamações contra membros dos órgãos do Ministério Público da União, dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo das competências disciplinar correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, disponibilidade, aposentadoria com subsídio ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas asseguradas ampla defesa. O MPU e o MPE possuem competência disciplinar e correcional, mas o CNP tem competência para avocar, chamar para si processos disciplinares e aplicar sanções administrativas aos membros do Ministério Público, rever a ofício ou mediante provocação processos disciplinares de membros do Ministério Público da União, dos Estados julgados há menos de um ano. As bancas examinadoras adotam fazer uma pegadinha sobre suas competências do CNMP. Elas dizem que o CNMP pode rever processos disciplinares julgados há mais de um ano. Isso está errado. Ora, se passar muito tempo o julgamento, mais de um ano, o CNMP não poderá, em nome da segurança jurídica, rever um processo disciplinar. O CNMP somente poderá rever processos disciplinares julgados há menos de um ano. Elaborar relatórios anual propondo a providência de julgar necessário sobre a situação do Ministério Público do país e as atividades do Conselho, ao qual integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. Por fim, destaca que os membros do Conselho Nacional do Ministério Público devem ser processados e julgados nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal. Além disso, compete ao STF julgar ações contra CNMP, artigo 102, inciso 1, a linha R. O MPE Santa Catarina, em 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público, compõe de 15 membros, nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 3 anos, admitida a recondução. A questão está errada. O CNMP é composto por 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, após aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, e o mandato é de 2 anos, admitida a recondução. Questão errada. O MPE Minas Gerais 2014. O Conselho Nacional do Ministério Público é presidido pelo Procurador-Geral da República. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados oficiará junto ao Conselho. Questão correta, isso mesmo. O Procurador-Geral da República e o presidente do CNMP, o presidente do Conselho Federal da OAB, oficiará junto ao CNMP. Questão correta. Questão MP Minas Gerais 2014. O Conselho Nacional do Ministério Público compete rever de ofício, mediante provocação, os processos disciplinares do membro do Ministério Público da União e dos Estados julgados há pelo menos um ano. A questão está correta. A competência do CNMP rever processos disciplinares de membros do Ministério Público julgados há pelo menos um ano é a questão correta. Advocacia Pública. A Advocacia Pública é responsável pela defesa jurídica dos entes federativos, integrados pelo Poder Executivo. No âmbito federal, essa tarefa compete à Advocacia Geral da União. Nos estados, há procuradorias estaduais. Embora não haja previsão constitucional, os municípios também criam órgãos destinados a exercer o papel da advocacia pública. São os procuradores municipais. Gostaria de chamar a atenção para 2 pontos relevantes. Dentre todas as funções essenciais da Justiça, a única que se manifesta na esfera municipal, a advocacia pública, com efeito do Ministério Público, e a Defensoria Pública só existe nas esferas federal e estadual. Uma dica para ninguém confundir as coisas: os promotores e procuradores da República são membros do Ministério Público, e os procuradores estaduais, os procuradores federais, advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional exercem a função de advogados públicos. Segundo o artigo 131 da Constituição Federal de 88, a Advocacia Geral da União, a AGU, é uma instituição com 2 tarefas centrais: representar a União judicial e extrajudicialmente. A representação judicial pelos advogados públicos decorre da lei, portanto, fica dispensada a juntada de instrumento de mandado em autos de processo judicial. A existência de advocacia pública não impede, todavia, que o Estado construa mandato adjunte a causas específicas. A representação estatal em juízo não é, de maneira, uma atribuição exclusiva da advocacia pública.
Cabe destacar que a execução da dívida ativa da natureza tributária, a representação da União cabe ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, observando o disposto em lei, realizar atividades de consultoria, assessoramento jurídico do Poder Executivo nos termos da lei complementar. Veja só, a AGU, a Advocacia Geral da União, somente presta consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo e não aos demais poderes. Com efeito, a jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade da manutenção da assessoria jurídica própria por poder autônomo. O STF reconhece até mesmo a possibilidade de que sejam criadas procuradorias da estrutura dos tribunais de contas que serão responsáveis pela representação judicial e consultoria e assessoramento jurídico das Cortes de Contas. A Advocacia Geral da União, a AGU, integra poder executivo e o ingresso em sua carreira se dá por meio de concurso público de provas e títulos. A organização e funcionamento da AGU é regulada pela Lei de Complementar, artigo 131, caput. A Advocacia Geral da União tem por chefe a Advogado-Geral da União, de livre nomeação do Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada, artigo 131, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. Não há necessidade de aprovação do Senado Federal para a nomeação do Advogado-Geral da União. O Presidente da República tem plena liberdade para nomear Advogado-Geral da União, que nem mesmo precisa ser de carreira de advocacia pública. Os Estados-membros do Distrito Federal são representados judicial e extrajudicialmente pelos procuradores dos Estados e Distrito Federal e organizados em carreira, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Em todas as suas fases, o artigo 132 do caput da Constituição Federal de 88, a eles é assegurado estabilidade após 3 anos de efetivo exercício mediante avaliação de desempenho perante órgãos próprios após relatório circunstanciado às corregedorias, artigo 132, parágrafo 1 da Constituição Federal. Advogado da União, 2015. Compete à AGU, Advocacia Geral da União, a representação judicial e extrajudicial da União, sendo que o poder da representação do ente federativo central pelo advogado da União decorre de lei e, portanto, dispensa mandato. A questão está correta. O advogado-geral da União, a AGU, tem competência para representar a União judicial e extrajudicialmente. O poder representante exercido pelo advogado da União decorre de lei, portanto, é dispensado mandato. Questão correta. MEC 2015. A autonomia administrativa é garantida constitucionalmente ao Ministério Público e Defensoria Pública, mas não à advocacia pública. Questão correta. Isso mesmo. A advocacia pública não é dotada de autonomia administrativa, estando vinculada ao Poder Executivo. Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, 2015. A Advocacia Geral da União tem por chefe Advogado-Geral da União, de livre nomeação do Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Questão correta. O Advogado-Geral da União é de chefe da AGU e nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos de idade, notável saber jurídico, reputação ilibada. Questão correta. Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2015. O Advogado-Geral da União representa interesses da União no âmbito judicial e de consultoria e assessoramento jurídico aos poderes da República. Questão errada. A AGU é responsável pelo assessoramento jurídico do Poder Executivo e não de todos os poderes da República. Com isso, nós finalizamos mais uma questão, uma aula sobre as funções essenciais da Justiça. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem como objetivo o seu desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual, financeiro. E essa foi mais uma aula de Direito Constitucional para você se tornar especialista, perito em Direito Constitucional. Aqui abaixo da descrição desse vídeo eu tenho uma série de e-books e de cursos. É só você clicar para você continuar crescendo e desenvolvendo junto com a empresa Treinamento Líderes Vencedores. Com isso, nós finalizamos mais uma aula. Deixa um abraço, fique com Deus. Nos vemos na nossa próxima aula, que será a última aula do nosso curso de Direito Constitucional. Tchau, tchau. Abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.